Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos reunimos para meditar a liturgia da terça-feira da 8ª semana do Tempo Comum, onde encerramos essa primeira fase do Tempo Comum, pois amanhã teremos o início da nossa quaresma com a quarta-feira de cinzas, a imposição das cinzas que nos recorda a nossa condição, de que necessitamos de conversão, penitência, mudança de vida para entrarmos no tempo da graça. E hoje também, segundo uma tradição, se celebra a missa votiva pela Sagrada Face de Jesus, em desagravo à Sagrada Face. Justamente Jesus, que é tão ultrajado, tão humilhado, recebe golpes, bofetadas, cusparadas em sua face no momento de sua paixão, não somente no dia de hoje, como bem sabemos, mas em todos esses dias de carnaval, foi talmente ultrajado, recebeu cusparadas, foi humilhado outra vez. E de que forma? Com todos os pecados dos homens e até mesmo o meu e o teu, mas também por aqueles que, carregando a imagem de Cristo em si pelo batismo, vivenciaram os mais terríveis pecados que podemos imaginar nestes dias em que antigamente se manifestava uma certa alegria familiar e hoje sabemos o como caiu em um paganismo, em um ato de ofensa a Deus pelos pecados, em uma revolta contra Cristo. Que possamos hoje procurar e rezar a ladainha da Sagrada Face e rezar também em desagravo à Sagrada Face de Jesus. Passemos agora a leitura. Hoje encerramos também a leitura sequencial do Evangelho de São Marcos, como temos lido nestas últimas semanas. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um trecho muito curto, mas com uma profundidade que muitas vezes passa desapercebida ou que é interpretada de forma errônea por nós, por nossa maneira, por nossa mentalidade atual, esta maneira atual de pensar. Passemos ao primeiro versículo, onde Pedro diz a Jesus. Pedro está falando isso a Jesus em relação ao evangelho que escutamos ontem, recordamos? O jovem rico, que era muito rico, se entristeceu e por isso não deixou tudo e não seguiu a Jesus.
Pedro olha Jesus e está sendo sincero. De uma certa forma, deixou tudo, recordemos, abandonou sua barca, seus sócios, seu pai, sua família, para seguir a Jesus. Aparentemente tudo. E aqui cabe um questionamento também a nós, porque algumas vezes também dizemos isso. Senhor, deixei tudo para te seguir? E agora? O que eu faço? O que eu tenho em troca? Vamos descobrir ao longo do Evangelho, em especial quando nos aproximarmos da paixão de Jesus, o que Pedro também descobriu de si. Que, agora, no que vemos, Pedro ainda deverá se destacar da imagem que fez de si mesmo como apóstolo fiel. Pedro se acha um apóstolo fiel, mas bem o sabemos. Ao chegar o momento da cruz, vai negar a Jesus? Vai fugir na paixão do Senhor? Não estará com ele no momento da cruz? E esta pergunta parece também como se colocássemos a seguinte pergunta em nossas vidas: e agora que casei com você, que coisa eu ganho? Jesus, eu casei com você, como se Pedro dissesse isso. Que coisa eu ganho agora em troca? Jesus vai dizer o que vai ganhar, mas continuemos. Pedro ainda vai ter que se, digamos assim, desvencilhar da falsa imagem de um apóstolo fiel, porque ainda é infiel ao Senhor. E quando acontecerá isso? Somente no momento da maior provação de sua vida. Só na humilhação da traição ele descobrirá que terá que deixar a última coisa a qual era ligado: o amor próprio. E aqui é o questionamento que nós fazemos. Realmente deixamos tudo para seguir ao Senhor? Até o amor próprio? Porque muitas vezes, por amor próprio, seguimos ao Senhor como Pedro. Não que Pedro fosse uma pessoa má. Ele, como nós, antes de receber a plenitude do Espírito Santo, antes de passar pela paixão e receber o Espírito Santo em Pentecostes, como nós, Pedro também achava-se um bom discípulo, um servo fiel, alguém que verdadeiramente amava o Senhor, mas ainda era apegado a si mesmo. Não se desapegou da última coisa que ainda deveria se desapegar, da sua imagem, do seu eu. E eu e você, nos desapegamos de tudo para seguir ao Senhor? Recordemos o que ouvimos ontem, o desapego total das coisas materiais, dos ídolos que fizemos. E nos desapegamos de nós mesmos, mais uma vez pergunto, porque muitas vezes, para não perdermos certas amizades, certas coisas e vantagens que temos na vida, nós continuamos com amor próprio e não abandonamos a nós mesmos para seguir ao Senhor. Continuemos a meditação. Jesus diz, e é interessante, que terá 100 vezes mais quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais aqui nesta vida. E vemos uma palavra que não aparece ainda quando Jesus continua e repete as mesmas palavras: Pai. Por quê? Porque somente um é o Pai que está nos céus. Mãe, sim, mas Pai, em relação à verdadeira paternidade, o único Pai é o próprio Deus. E aqui não se está se desfazendo de sua mãe Maria Santíssima, que se torna nossa mãe aos pés da cruz. Não, não, muito pelo contrário. Quis dizer que a figura por excelência de paternidade para nós, quem é verdadeiramente o Pai nosso, é o Pai dos céus. Mas nós temos vivido esta união celestial com o Pai, com a Santíssima Trindade, meu irmão, minha irmã? Ou não? Não é que devemos desfazer dos nossos pais ou daquelas pessoas que fazem o papel de pai na nossa vida e caminho espiritual, mas devemos de recordar que eles representam e devem representar sempre o único Pai.
E o que Jesus quer dizer com isso, 100 vezes mais? Quer dizer que vamos ter muitas coisas materiais nesta terra? Não, não, muito pelo contrário. Não é a questão da riqueza material. Vemos que São Marcos acrescenta uma palavra que não tem em Mateus, que é perseguições, com perseguições. Mateus não coloca esta palavra, mas Marcos sim, e é o evangelho mais antigo. E o que Marcos quer exprimir para nós? Que não devemos esperar que algum dia neste mundo cessem de tudo as perseguições. Sempre haverão. Que pela nossa fidelidade a Cristo nos farão mal. Nos farão o mal. Porém, podemos confiar que, mesmo com as perseguições, não nos faltarão os socorros e as bênçãos divinas, e até os bens a que houvemos renunciado por amor de Jesus serão compensados no cêntuplo. É isso que devemos de ter presente. Que o Senhor não faltará em nosso socorro, e que quando necessário as coisas, Ele o fará presente, sempre que necessitarmos. E temos esta confiança no Senhor. Temos nos abandonado para seguir a Ele. Temos vivido com Ele sem interesse, simplesmente confiando no seu amor e sabendo que Ele não faltará com a sua presença amorosa em nossas vidas e sempre virá em socorro em tudo aquilo que necessitarmos, não no que queremos, mas no que necessitamos. Encerra o Senhor no Evangelho de hoje, recordando: os que são os primeiros serão os últimos, e os que são os últimos serão os primeiros. Os que são os primeiros nesta terra, os elogiados, os aplaudidos, os que são tidos em boa estima, porque possuem riquezas, conhecimento e isso e aquilo, mas não seguem a Deus. Não têm perseguição. Vivem uma vida aparentemente felizes, mas sabemos que não é. Estes, o que diz o Senhor? Justamente que eles, sendo os primeiros, vão ser os últimos no reino dos céus, porque esqueceram do bem mais precioso. E nós, se vivemos este abandono total nos braços de Cristo, um seguimento fiel e verdadeiro como seus discípulos, seremos os primeiros no seu reino. Passemos brevemente pelo Salmo 50, que diz no seu refrão: a todos que procedem retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. E mais adiante diz: escuta, o meu povo, eu vou falar. Ouve, Israel, eu testemunho contra ti. Eu, Senhor, somente eu sou teu Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Nestes dias de carnaval, realmente podemos ver que somente o Senhor é nosso Deus? Ou colocamos ídolos diante de nós? E não somente no carnaval, a cada dia. Oferecemos a Ele o verdadeiro sacrifício de louvor e somente a Ele? Ou nos esquecemos do seu louvor e do seu amor? Passemos agora à primeira leitura. Avançamos mais vários capítulos de Eclesiástico e fomos hoje, onde encerramos também essa leitura semi-contínua da primeira leitura de Eclesiástico, nós fomos ao capítulo 35 e nos diz: aquele que guarda a lei faz muitas oferendas, aquele que cumpre os preceitos oferece um sacrifício salutar. Vemos aqui Ben Sirá, que está falando das cerimônias religiosas, mas não contra elas, muito ao contrário. Está dizendo que a lei justamente prescreve as oferendas e os preceitos, mas que viver a lei é o que faz verdadeiramente a oferenda ao Senhor. Então devemos de viver a lei e os preceitos do Senhor, cada vez mais adequar a nossa vida a seus ensinamentos e ao seu amor. E o temos feito. Sigamos
aquele que mostra agradecimento, oferece flores de farinha, e o que pratica a beneficência oferece um sacrifício de louvor. Nós temos então agradecido ao Senhor? O quanto temos agradecido? Porque muitas vezes reclamamos, murmuramos, pedimos, mas quantas vezes agradecemos no nosso dia? Quantas foram as vezes que agradecemos ontem? E quantas vezes praticamos o bem? Não somente financeiro, porque muita gente acha que caridade é dar roupa, é isso. Não, fazer o bem. Quantas vezes praticamos o bem? Tivemos a oportunidade e o fizemos realmente? O que agrada ao Senhor é afastar-se do mal, e o que aplaca é deixar a injustiça. Nós temos nos afastado do mal. E como nos afastamos? Nos afastamos dele, seja em buscá-lo, com a vontade de buscar o mal, seja por viver em situações que nos levam ao mal, ou até más amizades. E aplaca o Senhor deixar a injustiça, o pecado, viver a santidade. Temos buscado a santidade? Não te apresentes na presença de Deus de mãos vazias, porque tudo isso se faz em virtude do preceito. O sacrifício do justo enriquece o altar, o seu perfume sobe ao Altíssimo. Nós, como temos aparecido diante do altar do Senhor? Não é somente colocar a oferta na missa, mas uma das coisas que pretendo ver e também fazer algumas meditações sobre as partes da missa convosco, mas isso mais adiante, porque agora estamos chegando na Páscoa e o tempo vai ser necessário para as meditações. Devemos de ver, a nossa vida deve de ser ofertada junto do altar do Senhor desde o início da missa. Levamos a nossa cruz, a nossa história, o que estamos passando, a nossa existência no altar do Senhor. Sigamos ainda mais, a oblação do justo é aceitável e sua memória não cairá no esquecimento. Honra o Senhor com coração generoso e não regateis as primícias que apresentares. O que começa a dizer aqui, também bem será. A primeira coisa que ele nos indicou foi que o que mais agrada a Deus na questão cultual é justamente as esmolas e agora também as esmolas conforme a lei. É a oferenda que o Senhor recebe com culto. A vida moral conforme a lei é uma oferenda ao Senhor. E os sacrifícios que chegamos agora, devem de ser oferecidos a Deus com generosidade e alegria. Nós temos oferecido nossa vida, os sacrifícios, o nosso tempo, a nossa oração com generosidade ou alegria ou com reclamação, porque eu queria estar fazendo outra coisa e fico na minha correria e me esqueço de tais coisas. Dá a Deus segundo a doação que Ele te fez e com generosidade conforme as tuas posses, porque Ele é um Deus retribuidor e te recompensará 7 vezes mais. Não tentes corrompê-lo com presentes, Ele não os aceita. Nem confies em sacrifício injusto, porque o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Aqui começa a falar de Deus, deixa de falar da nossa relação. Mostra que Deus é um justo juiz. Não aceita nada de injustiça. Não discrimina ninguém. Acolhe a todos, os que buscam praticar a sua lei. Mas nós temos feito tudo com generosidade e alegria para com o Senhor. Aquilo que damos a Ele, não somente em dinheiro, mas do nosso tempo, do nosso coração, da nossa vida, damos com generosidade e alegria ou tentamos fazer como uma criança que, por interesse, dá em presente para ver se ganha aquilo que quer em troca? Devemos de realizar esse gesto de amor e dar ao Senhor com alegria e generosidade, porque Ele
não faltará conosco, se nós formos justos com Ele, reconhecendo que tudo aquilo que Ele nos deu, Ele merece muito mais de nós, porque nós somos pequenos e damos muito pouco daquilo que deveríamos dar a Ele. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a viver cada vez mais o abandono total, o desapego das coisas, para viver o verdadeiro e sincero seguimento de seu Filho Jesus, seguindo com generosidade, com total entrega, vivendo verdadeiramente seus ensinamentos morais, os seus ensinamentos espirituais, para que, buscando cada vez mais a santidade em nós, alcancemos um dia a participação na sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.